Lucas 2, 8 diz assim, acho que tem uma microfonia levemente no fundo de alguma coisa, eu estou ouvindo. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite. Tomavam conta dos seus rebanhos, e aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, Senhor. Isso lhes servirá de sinal, encontrarão um bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus, dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Oremos uma vez mais. Obrigado, Pai, por tantas alegrias, por tantas finalizações de projetos, inícios de outros, por tudo nós te agradecemos. E pedimos agora, fale ao nosso coração, da mesma forma que continue a falar com as nossas crianças que estão lá recebendo a tua palavra. E continue com a tua bênção, tão perceptível nesta manhã, em nossas vidas, em nossos corações, pois oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Esta é uma das partes mais encantadoras da cena da natividade. Quando a singeleza humana foi encontrada uma determinada noite pela glória de Deus. Singeleza humana representada naqueles pastores. Eu não sei se você já fez essa pergunta a você mesmo, mas eu fiz. E todo Natal essa pergunta volta no meu coração. E eu reflito uma vez mais, e a pergunta é, por que Deus escolheu pastores de rebanhos para revelar o nascimento mais importante da humanidade? Por que Deus, ao invés de escolher outras classes, escolheu este tipo de gente? Pastores trabalhavam o ano inteiro naquela região, independente da estação, do clima, se era verão ou se era inverno. Eles deveriam cuidar dos animais e naquela região eles eram obrigados a continuar cuidando daqueles animais numa certa proximidade de Jerusalém, estamos falando de 9 a 10 quilômetros, porque os animais que eram cuidados ali nas chamadas Campinas de Belém eram os animais usados para sacrifício no templo. Então, com sol ou com chuva, com frio ou calor, lá eles deveriam estar trabalhando. E eles dormiam com seus rebanhos. Eles passavam literalmente a noite inteira, podia haver ataques de outros animais, haviam obviamente ladrões, como sempre houveram em todo o tempo. Pastores então naqueles cenários às vezes construíam cercas de pedra como num círculo e na entrada desse círculo deixavam um vão aberto para que o rebanho pudesse entrar, e uma vez que todo o rebanho estivesse dentro desta cerca de pedra, é comum notar que pastores lá dormiam nessas entradas, não havia porta, dormiam lá para que se eles caíssem no sono, que era claro que comum acontecer, e algum animal do seu rebanho fosse pular por ele acordasse, ou se alguma fera tentasse entrar, ele estava ali no lugar de maior segurança. É por isso que nesta ilustração do pastor como a porta, Jesus posteriormente vai dizer, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Então Jesus com essa palavra está dizendo literalmente o que um pastor de rebanho fazia naquela área, naquele mundo. Lá no mundo antigo, pastores eram essenciais para a sobrevivência, pois
não só cuidavam dos rebanhos a serem sacrificados no templo, mas eles também cuidavam dos seus próprios rebanhos, dos rebanhos das suas próprias famílias. Não também para que esses fossem somente mortos, sacrificados como comida, mas que eles também pudessem se multiplicar, e crescendo assim o rebanho era garantia de subsistência durante o ano, durante a vida. Mas não era um trabalho desejado. Geralmente esse trabalho acontecia um certo bullying familiar. O mais novo é que herdava esse trabalho. Nascia o mais novo, ele crescia, quando chegava ali na idade de 13, 14 anos, ele ganhava automaticamente a missão. Você assume a missão, porque os mais velhos queriam se engajar em toda a parte de defesa, sendo um soldado da sua área, iam para outras profissões, não a de pastor. Por isso que quando o profeta Samuel estava à procura do próximo rei de Israel, ele vai e visita Jessé, estão todos ali os seus filhos próximos, mas o caçula não estava. E ele pergunta, onde está? Tem mais algum? Porque nenhum desses filhos é aquele que Deus escolheu. E a resposta do pai é incrível, ele diz, olha, ainda tem o caçula, parece até que ele não se lembrava dele. Mas ele está cuidando das ovelhas. E Samuel diz, traga-o aqui. Então, quando você vê essa ilustração de pastor, de trabalho, de vida, de necessidade essencial para o templo, você começa a montar mais ou menos aqui um pouco dessa possível resposta do porquê que Deus escolheu pastores. Jesus também disse mais tarde, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus também disse, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Portanto, perceba que Deus decidiu revelar o nascimento do seu filho para gente que fazia sim algo muito importante, mas que não era valorizada, que não reconheciam o que estes faziam. Ele decidiu revelar a vinda do Messias esperado para a gente que enfrentava o perigo da noite, enfrentava os perigos da natureza, os animais, e enfrentava o perigo do homem mau, dos ladrões. Deus decidiu revelar a vinda do Messias esperado para a gente que entendia a solitude, o silêncio, desprovida de dinheiro, de status, gente sem nenhum prestígio, gente que contavam as estrelas, que contemplava a natureza. Nas noites de calor, com certeza a conversa devia ser maravilhosa, mas nas noites de frio, terrível você passar frio ao ar livre, mesmo em volta de uma fogueira, não tem nada de agradável. Deus decidiu que estes seriam aqueles que ouviriam em primeira mão. Mas não só ouvir que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo. Não só ouvirem a senha, o sinal. Vão e vocês vão ver que isso é verdade, vocês vão encontrar um bebê, esse bebê está envolto em panos, esse bebê está deitado numa manjedoura. Não só isso. Deus revela estas palavras através da visitação, primeiramente, de um anjo. E até aqui não há nada de novidade. Claro que ser visitado por um anjo é algo tremendo, mas a Bíblia já havia tido muitos outros momentos onde céu se encontrou com a terra, onde o anjo do Senhor veio e disse o que tinha para dizer. Então eles não são aqui exclusivos nesse sentido. Eles são exclusivos porque a palavra do anjo é uma palavra do acontecimento esperado, mas vai muito além disso. Esse anjo não está sozinho. Esse anjo vem acompanhado de, nas palavras da Bíblia, uma multidão do exército celestial. E estes falavam. Era imagem e som. Num outro momento, diante da necessidade da multiplicação de pães, a Bíblia fala de multidão. E quando a Bíblia fala de multidão, nós estamos falando de milhares. Então, o que será que esses pastores viram?
E o texto faz questão de mencionar que a multidão desses seres, deste exército celestial, estavam com o anjo. É para deixar bem claro, é o mensageiro e é todo o exército. Você consegue imaginar uma cena dessa no meio da noite? Um anjo e uma multidão de seres celestiais. Mas não é só visão. Como disse, eles falam. E o canto deles e a fala deles foi perpetuado pela tradução latina da Bíblia, a Vulgata, no Gloria in excelsis Deo, que cantamos muito nessa época. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, preste atenção, aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Ele não parece dizer paz na terra a todos, paz na terra ao universo, paz na terra a todos os cidadãos, não, paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. O evangelista João, que depois escreve o seu Apocalipse, ele coloca uma outra cena, onde vozes do céu também proclamam uma fala. Em Apocalipse, capítulo 11, está escrito: o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Vozes proclamaram num exército celestial para pastores: glória a Deus nas alturas, paz àqueles. Vozes irão proclamar: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor, e Cristo, Ele reinará para todo sempre. De modo que os pastores viram a grandeza do mundo espiritual. E você pode dizer com certeza que esses pastores não eram pastores pentecostais que estavam buscando ter visões. Que esses pastores não eram homens, grandes homens que nós diríamos: nossa, aquele lá trabalha lá no templo, ele é um levita, toca muito bem. Ou esse pastor era do clã sacerdotal. Esse pastor servia as coisas espirituais. Não. Era um marginalizado. Nenhuma conexão com espiritualidade na mente do povo. Mas Deus é aquele que conhece os nossos corações, e Deus é aquele que conhece o que eu e você fazemos nas campinas do anonimato. O Deus que sabe o que jaz na minha vida quando talvez só animais estejam ao meu redor. O Deus que sabe quais são as minhas atitudes de coração. Foi o Deus que, conhecendo aqueles irmãos, certamente irmãos, decidiu revelar para eles algo tão, tão grandioso. Que noite inesquecível. Essa é uma das que, se houver replay no céu, eu vou pedir: Deus, passa de novo. Passe de novo para ver a carinha da singeleza de um pastor vendo aquela mega produção dos céus, não de gente. E eles então correram, quando os anjos partem, quando os anjos deixam, e o texto é lindo, o texto diz: quando os anjos vão para o céu, eles foram para o céu, então os pastores disseram: vamos. Nós já ouvimos o que tínhamos que ouvir, nós já assistimos o que tinha que assistir, nós já entendemos, vamos ver o que o Senhor nos revelou. E eles correm, perceba, eles correram para Belém. Eles correram para encontrar ali a cena que chamamos de cena da natividade, para encontrar Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. E depois de verem, então, eles contam o que eles viram. Depois de contemplarem aquilo que foi dito a eles, então eles fazem os outros contemplarem aquilo que eles experimentaram. E o texto conclui-se dizendo: e todos ficaram admirados. E Maria guardava tudo isso no seu coração e refletiam.
Mal acabam 2 êxtases. O primeiro, o anjo e o exército celestial. O segundo, a constatação de que era verdade. E que não era algo que aconteceu na natureza. Mal acabam esses 2 eventos. E o que vocês acham que eles deveriam fazer? Tirasse um day off. Fizesse feriado. Fosse curtir, vamos pela cidade agora, vamos falar o que aconteceu. Mas o texto diz que eles simplesmente voltam. Eles simplesmente voltam. Para onde? E se voltam para onde estavam. E aonde estavam trabalhando. Mas voltaram com a adição de um componente, que é o ato de glorificar e louvar a Deus por tudo o que tinham visto e por tudo o que tinham experienciado naquele dia. Se Deus tivesse escolhido o sumo sacerdote da época, se Deus tivesse escolhido uma grande autoridade espiritual, nós justificaríamos essa escolha dizendo, claro, ele tem uma função de espiritualidade, de autoridade, ele está lá servindo. Nós diríamos até, é óbvio. Se assim tivesse acontecido, nós nos sentiríamos um pouco mais distantes da revelação. Um pouco mais distantes da possibilidade de ser objeto que Deus se revela. Mas graças a Deus, Deus não fez assim. Como também não escolheu eu e você para revelar seu Filho porque somos grandes exemplos, porque não somos. Deus nos escolheu para revelar o seu Filho pela sua misericórdia e pelo seu amor. O pastor Eliseu estava agora orando pela Coreia e nós junto com eles, e eu fiquei imaginando, oh meu Deus, como vai ser mais um Natal de gente que vai olhar um para o outro e dizer, mais um Natal, nós não sabemos o que é liberdade religiosa e estamos escondidos celebrando o Natal. E foi a minha oração, Senhor, guarda aqueles escondidos deste Natal e fortaleça-os com as histórias dos pastores, gente desprivilegiada. Então é a misericórdia dele, é a graça dele. É Deus que olhou para mim e disse, olha, não é pelo que você é pelo que eu quero e o que eu quis fazer. E aí, quando eu recebo esta revelação, eu ganho também o mesmo chamado que os pastores ganharam. Eu ganho a mesma função que esses singelos seres receberam. O que eles fizeram? Correram. Fique tranquilo, isso aqui não é pressão para você correr a São Silvestre comigo. Isso tem a ver com a missão após a revelação. Correram para Belém, pois a instrução foi, vá e veja. Correram em obediência. Correram porque creram. Correram porque esperavam. E quando perceberam que o que esperavam, que era a expectativa messiânica, havia se cumprido, só os restavam correr. Da mesma forma, meus irmãos, o filho que nasceu, o filho que temos conhecido, o filho que seguimos os seus passos, o filho que viveu, o filho que morreu, o filho que ressuscitou, também nos enviou, não para Belém, mas para o mundo. E Jesus nos disse, olha, a colheita é grande, a Belém atual é gigantesca. Ela passa pelos hospitais, das clínicas com seus muitos leitos, de tanta gente que às vezes pede um pastor. Não eu, somente, mas você. Para ser voz, para ser luz, para dizer eu tenho boas notícias em minhas mãos. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Em outras palavras, é só Deus quem escolhe pastores. É só Deus quem escolheu você. É só Deus que pela sua misericórdia te chamou pelo nome para transformar a sua vida, mas para você ser canal de transformação para outros. E ele disse: vão, eu estou enviando, escute isso e guarde no coração, como cordeiros entre lobos. Eu estou enviando como cordeiros entre lobos. Vão e anunciem, o rei nasceu. Vamos e anunciemos, meus irmãos, o rei nasceu. O rei vive. Como você fará isso? Eu deixo para o Espírito te ajudar nessa resposta. Vamos ficar em pé. Sim, Senhor, que cena maravilhosa. Que esplendor que só é digno quando realmente pensamos em todos os eventos que aguardamos no fim dos tempos. Onde uma vez mais vozes, exércitos celestiais, anjos, trombetas anunciarão a tua volta. Mas que cena linda estes singelos pastores vivenciaram. E que lindo ver a velocidade, a rapidez para ouvir e para obedecer a sua voz. Senhor, nos faz assim. Nos faça assim, Senhor. Sim, nós ouvimos a palavra do teu filho, é como cordeiros ao meio dos lobos. Mas o cordeiro que seguimos é o cordeiro que se tornou o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não há lobo tão feroz. Não há um lobo tão grande diante do Rei dos Reis. Então coloque Espírito de Deus no coração de cada vida. Coloque o como, o sempre, o quando e a alegria de ir para Belém, de ir proclamar, de ir anunciar boas novas, boas notícias. Essas boas notícias têm nos transformado, Senhor. Essas boas notícias têm nos dado esperança. Essas boas notícias têm sustentado seus filhos por milhares de anos. Essas boas notícias funcionam como a bússola que precisamos a cada novo amanhecer. Então ajude-nos, Senhor, a proclamar boas notícias a todos. Não só no Natal, mas hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém.